Gostaria de convidar os irmãos a irem comigo à carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. E hoje nós vamos dos versos 7 até o 13. Mas eu quero ler a partir do 6 para nós termos um contexto mais amplo. A partir do 6. Efésios, capítulo de número 3, versos 6. A saber que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. A primeira porção dessa passagem eu expus para os irmãos há 2 domingos atrás, e foi do verso 1 até o 6, e agora nós veremos aqui do verso 7 até o 13. Nessa passagem, Paulo trata daquilo que ele chama de o mistério de Cristo. E nós vimos que esse mistério, na verdade, é um segredo revelado, algo que até então estava oculto em Deus, oculto, porém presente nos escritos do Antigo Testamento, e que agora, pelo ministério dos apóstolos, é revelado aos homens. É esse mistério revelado ao apóstolo Paulo, revelado aos demais apóstolos, que Paulo defende, e defende com a própria vida. Por isso que nós vimos que esse mistério de Cristo, que ele vai alinhar com o Evangelho, dizendo que é o próprio Evangelho, esse mistério, o Evangelho é o motivo pelo qual Paulo está preso. Por isso que o Evangelho é para Paulo aquilo que ele aplica à própria vida para demonstrar fidelidade e compromisso. Por isso que ele inicia o verso 1 do capítulo 3 dizendo: olha, por esta razão, por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. O mistério de Cristo é o motivo pelo qual Paulo está preso. Esse mistério, esse evangelho que vai ser defendido com a própria vida do apóstolo, é o motivo do amor que ele sente pelos gentios. Ele continua o verso 1 dizendo: por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, ou em favor de vocês. Aquele que antes era perseguidor da igreja, que como judeu odiava os gentios, odiava a igreja de Cristo Jesus, por causa do Evangelho, por causa dessa graça de Deus, como nós veremos logo mais aqui, se transforma em um amante da igreja. E não apenas da igreja, ele ama os gentios que fazem parte da igreja. Isso para um judeu é conversão verdadeira. Cristão e amante dos gentios. Poder do Evangelho que Paulo prega. Esse mistério de Cristo, o Evangelho também, Paulo vai dizer aqui que foi dado aos apóstolos por meio de uma revelação. É isso que ele diz no verso 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. É como se ele dissesse: olha,
esse conhecimento não se chega a esse conhecimento pelo mero esforço da razão, pelo mero esforço do intelecto. Nós não conhecemos, nós não escrevemos aquilo que nós inventamos. O Evangelho é uma realidade que, se não fosse dada por Deus, se não fosse criada na santa mente do Criador, o homem seria incapaz de inventar. É isso que ele quer dizer. Então, esse mistério que Paulo defende, o Evangelho que Paulo prega, foi revelado, foi dado aos homens pelo próprio Deus. E por fim, nós vimos então, na exposição anterior, que esse mistério é, na verdade, que a realidade, a sorte dos gentios foi mudada. É isso que ele diz no verso 6, assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. É isso que nós vimos até aqui nessa passagem. A primeira parte trata disso. Paulo apresenta aqui a revelação do mistério de Cristo. E ele finaliza, nós finalizamos nesse verso 6, que é de onde eu quero pegar agora o gancho aqui para a gente continuar a segunda parte. A palavra que tem para mim destaque maior nesse verso 6 é a palavra com que Paulo finaliza o verso 6 dizendo: em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. É o Evangelho, é em prol do Evangelho que o apóstolo Paulo entrega a própria vida. É em prol do Evangelho que o apóstolo Paulo está preso, abriu mão da própria vida, abriu mão da própria liberdade, por zelo, por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. E tudo isso porque ele é uma prova viva do poder do Evangelho. Paulo se mantém fiel a essa palavra. Esse mistério de Cristo Jesus é, na verdade, a revelação da verdade que elimina as barreiras entre judeus e gentios, e mais, elimina as barreiras, a barreira que existia entre os homens e o próprio Deus. O Evangelho é a realidade que destrói a barreira da inimizade, apresenta a cruz de Cristo, onde a inimizade foi desfeita. E Paulo se mantém fiel a esse Evangelho. Essa é a poderosa, o Evangelho é a poderosa notícia do que Deus fez para mudar a nossa realidade. O que foi que Deus fez para mudar a condição que nós estávamos, de completamente separados de Deus? É a essa verdade que Paulo se mantém fiel. Dizer que Paulo se mantém fiel ao Evangelho a ponto de ir preso é dizer que Paulo se mantém fiel à mensagem da boa nova de Deus em favor dos pecadores. Por isso que é uma boa notícia, mostrando como foi que Deus resolveu o nosso problema de rebeldia, o nosso problema de separação de Deus. A mensagem a qual Paulo se mantém fiel é a notícia da substituição de Jesus Cristo. É por isso que ele escreve Romanos capítulo 1, verso 16, como nós lemos na primeira parte aqui, dizendo que o motivo que ele não se envergonha do Evangelho é porque o Evangelho é poder de Deus. Paulo está apresentando que o mistério de Cristo consome as suas forças, consome a sua dedicação e o seu comprometimento, porque ele é testemunha viva do que o Evangelho pode fazer. É por isso que ele escreve o capítulo 2, dos versos de 1 a 3, mostrando a real condição do ser humano: morto espiritualmente, escravo do pecado, de Satanás e do próprio mundo, naturalmente condenado. Essa é a condição de todo ser humano. E Paulo, por pregar o Evangelho, ele contempla com os próprios olhos vidas que antes eram mortos espirituais, agora amando a Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, como seres que realmente vivem para Deus. Isso, Paulo é testemunha desse milagre. Paulo é testemunha do milagre de ver, por meio da pregação do Evangelho, homens que antes eram escravos do mundo, de Satanás e do pecado, sendo agora vivendo como pessoas realmente libertas. Por ser
testemunha ocular da eficácia do Evangelho, Paulo vai dizer: é por isso que eu não me envergonho do Evangelho, porque o tempo todo eu estou vendo o poder do Evangelho se mostrando, se revelando. Pessoas que antes eram naturalmente filhos da ira, condenadas ao inferno, agora estão caminhando rumo à eternidade para viver com Deus para todo sempre. Por isso que eu não me envergonho do Evangelho. É esse Evangelho que muda a realidade dos gentios. É esse Evangelho que eliminou a barreira entre judeus e gentios e que eliminou a barreira dos homens para com Deus. Ele faz gentios e judeus membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa e co-herdeiros. É isso, é essa a mensagem que Paulo vai proclamar. E ele, por ser testemunha ocular do poder do Evangelho, passa a descrever para nós agora o nosso objeto aí de meditação nessa noite, que vai dos versos 7 até o verso 13. Se do verso 1 até o verso 6, Paulo apresenta esse mistério revelado, do verso 7 até o verso 13, Paulo vai mostrar que esse mistério é proclamado e que ele, apóstolo de Cristo Jesus, foi comissionado, foi enviado pelo Senhor para ser testemunha fiel desse poder transformador que é o Evangelho. E eu quero dividir esses versos de 7 a 13 em 3 partes. A primeira parte do verso 7 até o 9, onde Paulo mostra que ele é comissionado pela graça de Deus. A segunda parte, do versos 10 e 11, onde Paulo mostra que ele é comissionado para a glória de Deus. E, por fim, nos versos 12 e 13, onde Paulo vai mostrar quais são as implicações práticas de se conhecer esse mistério. As implicações práticas de se discernir o que é a igreja. Então vamos lá, a primeira parte. Paulo é comissionado pela graça de Deus. Olha o verso 7 aí comigo. Do qual, ele está falando do Evangelho. O Evangelho é um instrumento pelo qual Deus muda a realidade dos gentios. E Paulo vai dizer: do qual, desse Evangelho, fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo vai mostrar aqui, através de um jogo de palavras, o motivo da sua fidelidade ao Evangelho de Cristo. Ele vai dizer: olha, esse Evangelho, esse mistério que eu chamo de Evangelho e anunciei nos versos anteriores, eu fui tornado, fui constituído ministro. Paulo vai mostrar aqui com essas palavras que ele é um servo fiel de Deus, que proclama o Evangelho, que com a própria vida, por isso que ele está preso, por ser fiel à proclamação do Evangelho, com a própria vida, abrindo mão da própria liberdade, e tudo isso ele coloca como sendo algo que não é motivador de vanglória, que ele não deve gloriar-se em si mesmo por ser quem é, por pregar o Evangelho como prega, pela fidelidade que tem, porque ele vai entender que até isso é resultado da bondade de Deus, até isso é resultado do favor de Deus. Quando ele diz, do qual fui constituído, Paulo se coloca em uma condição de passividade aqui. Ele precisou ser feito. Ele não é naturalmente um defensor do Evangelho. Ele nunca foi. Ele não é alguém que sempre foi defensor do Evangelho. Essa que é a ideia. E basta a gente olhar para a história de Paulo para entender por que ele diz isso. O verbo aqui está na condição passiva, dizendo que ele foi feito por alguém. Deus o transformou. Deus o gerou como um ministro do Evangelho. Porque antes ele era um perseguidor da igreja.
Ser pregador do Evangelho não é algo que nasceu no próprio Paulo. Ele foi transformado. Paulo era naturalmente o inimigo da igreja. Paulo era naturalmente assim como você e eu somos, ou como você e eu éramos naturalmente. Pessoas que rejeitavam o Evangelho, pessoas que rejeitavam a ideia de Deus, pessoas que corriam da presença de Deus. Paulo era esse, corria de Cristo Jesus, mas ele foi constituído ministro. E é interessante o jogo de palavras aqui, porque quando Paulo diz que ele foi constituído ministro desse mistério, ministro do Evangelho, a palavra para ministro aqui é diácono, que significa servo, aquele que serve ativamente o seu Senhor. Por que eu digo que é interessante o jogo de palavras que Paulo usa aqui? Ele está atuando ativamente em prol do Evangelho. Ele está servindo a Deus, proclamando o Evangelho. Está servindo a um ponto de, por amor ao Evangelho, estar preso. Mas ele diz que tudo isso não é resultado do seu mero esforço. Perceba, ele é um servo atuante, mas até essa habilidade de se manter ativamente fiel ao Evangelho foi algo que ele recebeu da bondade de Deus. Ele é fiel ao Evangelho, ele é fiel à proclamação do Evangelho, porque Deus deu isso para ele. Por isso que ele continua dizendo assim: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus. A palavra que foi traduzida por dom aqui é literalmente presente. Paulo recebe de presente, da parte de Deus, o favor de ser feito servo fiel. É por isso que Paulo não vê motivo de se gloriar em si mesmo. É como se ele dissesse que se fosse depender dele, ele jamais seria fiel ao Evangelho. Se fosse depender dele, ele jamais seria um proclamador comprometido com o Evangelho. Jamais seria apóstolo. Foi necessário que Deus desse isso para ele de presente. E a sequência como Paulo usa aqui, esse presente que foi dado a Paulo, é como se não fosse simplesmente, ele coloca as palavras de uma forma, como se, Jesus chega para Paulo e diz: Paulo, eu vou te dar um presente. Jesus, qual é? Eu vou te dar um presente e você vai ser pregador do meu Evangelho, você vai ser um apóstolo, eu vou te enviar. Beleza, agora deixa comigo, Jesus, bora lá, vamos fazer. Não, porque ele diz assim, olha, verso 7 ainda: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. O ministério frutífero de Paulo é resultado da eficácia do poder de Deus. Foi necessário que Deus usasse do seu poder para tornar Paulo um ministro fiel. Essas palavras aqui, segundo a força operante do seu poder, nos faz lembrar do verso 9 do capítulo 1, quando ele explica como nós chegamos a crer. Como que o homem chega a crer? Lá no capítulo 1, no verso 9, ele vai dizer assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Essa eficácia aqui é a mesma palavra que Paulo usa aqui para força operante, no capítulo 3, verso 7. Deus agiu ativamente para tornar Paulo um ministro do Evangelho. É interessante esse jogo de palavras, porque ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou servo atuante, sou ministro do Evangelho, eu atuo, eu vivo, eu me empenho em servir o meu Senhor, mas é Deus que faz isso através de mim. Você não precisa abrir, mas se quiser, vai lá, 1 Coríntios capítulo 15. Paulo também ilustra isso de uma forma que nos deixa ainda mais claro diante dessa afirmação. Vai lá rapidinho, 1 Coríntios capítulo de número 15. Porque eu sou o menor dos apóstolos,
Ele vai dizer isso lá em Efésios também. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas por que, Paulo? Você não é digno de receber o nome de apóstolo? Ele diz, pois persegui a igreja de Deus. Talvez esse é o motivo pelo qual ele vai dizer lá em Efésios que ele é o menor dos santos. Pois persegui a igreja de Deus. Verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas eu sou apóstolo. E sou apóstolo não por algo presente em mim mesmo. Eu sou apóstolo pela graça de Deus, pelo favor que Deus me concedeu. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Não foi em vão, não foi inútil a graça que Deus me deu. Antes, trabalhei. Quem trabalha se empenha, amém ou não? Quem trabalha se dispõe. Quem trabalha faz. Esse é o sentido de ser servo, de ser diácono, de ser ministro do Evangelho. Paulo está dizendo, trabalhei muito mais do que todos eles. Quando você lê, se Paulo tivesse registrado só até aqui, a gente ficaria um tanto ressabiado com Paulo, né? Porque ele está se colocando junto ali do colégio apostólico, dizendo, olha, eu trabalhei mais do que todos os outros. Aí a gente pensaria, Paulo, esse é um pouquinho prepotente também, não é? Como assim, cara? Quer dizer que você trabalhou mais do que todos? Pois ele está afirmando, eu trabalhei mais do que todos os outros, todos eles. Porém, ele continua dizendo, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo se empenha para pregar o Evangelho. Paulo devota sua vida a Deus. Paulo abre mão da própria liberdade. Paulo se empenha, Paulo busca, Paulo estuda, Paulo prega o Evangelho com fervor, com compromisso, com fidelidade. E no fim das contas ele chega dizendo, é Deus que está fazendo. Esse é o mistério da vida cristã que todo verdadeiro cristão deveria entender. Sim, é Deus que nos constitui por sua graça como obreiros e ministros fiéis ao Evangelho. E a evidência de que Deus está te usando é que você se empenha para isso. O resultado virá não pelo seu muito fazer, não pelo seu muito esforço, mas porque é Deus que está no negócio. A evidência de que você está sendo fiel a Deus, a evidência de que você e eu estamos nos empenhando para fazer Cristo conhecido com a nossa própria vida, é que nós fazemos, somos diáconos do Evangelho, somos ministros do Evangelho, vamos, pregamos, anunciamos, tendo a plena certeza de que se fazemos isso, é porque Deus faz isso. Paulo diz em Coríntio, a graça de Deus não foi inútil na minha vida. Irmão, já partindo para uma aplicação prática aqui. Não assumirmos o compromisso como pregadores do Evangelho, não assumirmos o compromisso como proclamadores fiéis, como servos fiéis desse Evangelho, é servirmos de inutilidade no corpo de Cristo. A graça de Cristo não foi em vão. Não foi em vão. O Senhor habilita cada um daqueles para quem Ele ordena. Ide e pregai o Evangelho. Agora, se a minha indisposição é muito mais comum do que o meu zelo pelo Evangelho, eu me apresento como inutilidade. Porque a graça de Deus é útil. Paulo é um comissionado. Ele foi feito ministro do Evangelho. Por isso ele é fiel. Irmão, nós estamos diante de um DNA
de um cristão comprometido aqui. Sinceramente, eu não me importo se eu vou conseguir terminar esse texto hoje. Eu me importo com o objetivo de alcançar o teu coração essa noite. Nós estamos diante da descrição de um homem comprometido com Jesus Cristo, que está preso, e a sua prisão é a evidência do seu amor. É a evidência de seu zelo. E ele reconhece que ele não tem motivos para se orgulhar, porque ao fazer isso, ele manifesta a graça do seu Senhor. Ele se empenha sabendo que é Deus que o usa. Volte lá para Efésios comigo. Verso de número 8, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa aqui é o sublime privilégio que só o cristão tem. Quando Paulo diz insondáveis riquezas de Cristo, a palavra insondável quer dizer inescrutável, inapreensível, é algo que é impossível de se compreender na totalidade. Essas são as riquezas de Cristo Jesus. Ele olha para pecadores se convertendo, recebendo, sendo cheio do Espírito Santo, e ele vê riqueza nisso. Ele vê como algo insondável, que ele é incapaz de descrever na plenitude o valor que tem o Senhor Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus. Isso aqui é o privilégio que só prova quem é cristão comprometido com o Evangelho. Você se deparar com pessoas que passaram a seguir a Jesus, pensa nisso. Pessoas que estavam caminhando em direção ao inferno e que passaram a provar da alegria da eternidade, porque um dia tiveram um encontro contigo. Paulo chama isso de riqueza insondável. É um privilégio que só crente tem. É um privilégio que só cristão verdadeiro, comprometido com Jesus Cristo tem. Charles Spurgeon, um pregador do final do século XIX, um inglês, ele dizia que para os seus discípulos, na sua escola de pregação, uma vez que você for chamado como pregador do Evangelho, jamais se submeta a rebaixar-se ao cargo de presidente da Inglaterra, de rei da Inglaterra. Ele comparava a proclamação do Evangelho como o mais alto grau de privilégio que um homem pode receber da parte de Deus. Eu oro para que a Igreja Presbiteriana de Pitangueira seja alvo dessa graça que Paulo foi alvo. Verso 9, ele diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus que criou todas as coisas. Esse verso é interessante, porque Paulo está dizendo aqui que ele foi comissionado não apenas para pregar. O que Paulo enxergava na própria vida, o que Paulo via como resultado da graça de Deus no ministério dele, no empenho dele, no trabalho dele, não era apenas que ele era um falador do Evangelho. Não era apenas que ele era alguém que contava notícia, porque esse é o Evangelho é uma notícia. É a boa nova de como Deus resolveu o teu problema. Que a obediência que você jamais vai ser capaz de construir com o seu empenho, a justiça que você jamais vai ser capaz de construir com a sua obediência, Jesus construiu e te deu de presente, e a pena que você jamais terá que passar, porque Ele passou no seu lugar, morrendo na cruz, te substitui. Paulo
se apresenta aqui, para ele, ser pregador do Evangelho, ser comissionado para pregar o Evangelho, não é apenas falar sobre essas verdades. Paulo tem o entendimento de que quando o Evangelho é pregado, o proclamador do Evangelho, o evangelista fiel, é aquele indivíduo que tem de Deus o privilégio de ver mortos tornando a vida, tem o privilégio de ver cegos voltando a ver, de ver habitantes de trevas sendo levados para a verdadeira luz. É esse o sentido da palavra manifestar, qual seja a dispensação do mistério. Esse manifestar aqui é literalmente trazer a luz. Quando Jesus chama Paulo, é isso que Jesus diz para ele. Você anota aí, lá em Atos capítulo 26, quando Paulo vai se apresentar diante do rei Agripa, Jesus vai dizer para ele: olha, levanta, rapaz, porque foi para isso que eu te constituí ministro, para converter homens das trevas para a luz, para trazer visão ao cego. O cego é esse homem natural do capítulo 2 aqui, irmãos. Quando você e eu proclamamos o Evangelho, nós não apenas anunciamos doutrinas que aprendemos na igreja. Quando nós proclamamos o Evangelho, o Evangelho é o tiro que você dá no morto para que ele viva. O Evangelho é a cura da cegueira espiritual. Esse manifestar é trazer, literalmente, a luz, é iluminar. Paulo se vê como um homem privilegiado ao ser comissionado por Jesus Cristo, porque através daquilo que Deus lhe deu, que é a boa nova da salvação, ele via homens cegos, mortos, sendo capazes de se encantar com a beleza de Jesus, tornando a vida e relacionamento com Deus. Isso é pregar o Evangelho. É você tornar pessoas capazes de se encantarem com esse livro. Isso é pregar o Evangelho. É você tornar pessoas capazes de se alegrar com a desgraça que é viver nesse mundo, que é um mundo de dores, em que a vida é dura, curta e incerta. Você pregar o Evangelho é você ser um instrumento de Deus que faz com que as pessoas sejam capazes de levantar numa segunda-feira pela manhã, sabendo que o que o aguarda, ainda que seja a adversidade, será vivida para a honra e glória do seu Senhor. Porque ele não está mais preso em trevas existenciais, ele não está mais preso e condenado a trevas eternas. Agora ele está completamente inundado na luz do Redentor, sabendo que a vida dele é vivida pela luz do mundo, é guiada pela luz do mundo que é Cristo. Ele foi trazido à luz por aquilo que um dia você contou para ele. Paulo foi comissionado pela graça de Cristo Jesus. É por isso que dá resultado, irmãos. Dá resultado porque não é fruto da sua capacidade de falar. Dá resultado porque não é fruto da sua habilidade. Dá resultado porque é fruto da graça de Deus. Amém? Que o Senhor nos converta em proclamadores fiéis. E Paulo faz isso. Ele foi comissionado pela graça de Deus para a glória de Deus. Verso de número 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Eu afirmo que, com esses dois versos, nós podemos dizer que a comissão de Paulo para ser proclamador do Evangelho é para a glória de Deus,
por conta daquilo que ele apresenta como sendo um teatro assistido e que leva o auditório à adoração do autor desse teatro. O que eu quero dizer com isso? Ele vai dizer que a igreja é a representação da multiforme sabedoria de Deus. A palavra usada por Paulo aqui, multiforme, era usada pelos escritores do tempo de Paulo para se referir à variedade. Quando os escritores queriam tratar da variedade de um jardim, a quantidade de flores que havia em um jardim, eles usavam essa palavra aqui, para dizer que a igreja é a única instituição do mundo, guarda isso, a igreja é a única instituição do mundo onde há possibilidade de plena unidade no meio da diversidade. Não há nada mais diverso do que a igreja. Olhe para a história, pessoas tão diferentes, que viveram em épocas tão diferentes, que com costumes e culturas tão diferentes, com paixões completamente diferentes, ligadas por um único Espírito, ligadas a um único corpo, o corpo de Cristo. Olhe para esses dias. Certamente essa pessoa que está do seu lado pensa diferente de você. Em muitas questões nós não somos iguais. Há uma grande diversidade de ideias nesse salão aqui. Só Deus, para pegar seres como você e eu, colocar junto e fazer dar certo. Isso é milagre. A igreja é a única instituição da história que há possível uma unidade tão plena diante, mesmo com tanta diversidade. E Paulo chama isso de sabedoria de Deus. E ele vai dizer que essa sabedoria de Deus, ela é tornada conhecida agora. Se ele diz que agora essa multiforme sabedoria de Deus é tornada conhecida, é porque houve um momento em que ela não era conhecida dessa forma. Por quê e por quem? Olha o que Paulo está ensinando aqui. É como se Paulo dissesse que a história da existência, desde o momento em que tudo começou, até agora e até o último dia, a história é um grande teatro. O mundo que nós vivemos é um grande palco. A igreja é formada por atores e atrizes que estão encenando uma peça que tem Deus como autor e diretor. Faltou apresentar o auditório. Quem é o auditório? Leia aí o verso 10. A igreja do Senhor Jesus são atores e atrizes que estão encenando, e nós estamos livres, amém não? Estamos livres, completamente livres, encenando, conduzindo a vida dirigida pelo Senhor. Nunca sairemos dos scripts do autor dessa peça. O auditório aqui são os anjos. Paulo está dizendo que a multiforme sabedoria de Deus revelada na igreja se tornou agora conhecida aos principados e potestades nos lugares celestiais. Anjos aguardaram um momento durante toda a história de sua existência para poder entender na cruz aquilo que aconteceu com a humanidade. Deus resolve o problema dos homens na cruz. Agora a igreja do Senhor, ela é apresentada e Deus é glorificado pelos seres celestiais. Quando em Lucas capítulo 15, verso 7, Jesus diz que há festa no céu, quando um pecador se arrepende, não é por causa do pecador, é por causa do autor da peça.
que é glorificado pelos anjos, porque foi soberano na salvação desse pecador. Quando o evangelho é proclamado, o céu entra em festa, porque mais um ator vai ingressar no teatro da igreja, no teatro de Deus. Há festa no céu, porque Deus está realizando o seu plano de reunir a sua família. Os anjos contemplam isso e se alegram. Entendem, somente Deus para pensar num negócio desse. Estou caminhando para o fim. É para a glória de Deus, quando pregamos o Evangelho. Não apenas os anjos se encantam com isso, mas certamente nós nos encantaremos com a glória de Deus, porque chegaremos diante daquele que nos amou e que é digno de ser exaltado, por não ter levado em conta o nosso tempo de rebeldia e nos alcançou com um amor tão incondicional. No verso 12, eu caminho para o fim, e o meu terceiro ponto aqui é que há umas implicações práticas de se entender o que é a igreja. Há uma implicação prática de se entender o que é o mistério de Cristo ou o Evangelho. Paulo vai dizer, verso 12, pelo qual, está falando de Jesus aqui, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Paulo apresenta 3 implicações práticas aqui através dessas 3 palavras. Ousadia. Ousadia aqui é a ausência total de barreiras entre nós e Deus. É a ausência do medo. A ausência da vergonha que nos impedia de olhar para o Senhor. Em Cristo Jesus agora nós temos ousadia para nos apresentar diante de Deus, uma vez que já não há mais barreira que nos separe dele. O pecado que nos separava foi cobrado em Cristo, e agora o acesso está livre. Por isso que a próxima palavra usada é, temos acesso. Paulo está dizendo que gregos e gentios, judeus e gentios, perdão, no mesmo Espírito, ambos têm acesso ao Senhor, ambos têm acesso ao trono da graça de Deus. E por fim, esse acesso é com confiança. A palavra confiança aqui é para dizer que há em Cristo Jesus certeza da aceitação. Todo indivíduo pode se apresentar diante do Senhor em Jesus, certo de que será aceito. Quando você se achega num lugar como esse aqui, você pode ter convicção disso. Se você está ligado em Cristo, tenha certeza de que você não é aceito por Deus porque foi capaz de ser bonzinho durante a semana. Porque você não foi. Assim como eu também não. Quando você se achega num lugar como esse aqui e é aceito pelo Criador, que é santo, 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 você pode ter essa confiança pelo fato de que a obra de Cristo é perfeita, é plena. A justiça de Cristo é aceita diante do Pai, porque Ele foi pleno, perfeito no seu propósito de obedecer a Deus na terra. E estando ligado a Ele, você chega diante de Deus com essa justiça do Filho de Deus. Por isso, não ouse chegar diante de Deus sem Cristo, porque ninguém chegará, a menos que para ser eliminado perpetuamente. Com confiança, porque todos aqueles que estão ligados a Cristo Jesus se alegram pelo fato de saber que são aceitos diante do Criador. E por fim, Paulo vai finalizar do jeito que ele começou. No verso 13, dizendo assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ele inicia essa passagem dizendo: por causa do Evangelho, eu sou prisioneiro.
por causa do Evangelho, a minha vida corre perigo. E essas declarações, você não encontra uma palavra de murmuração. É expressão de contentamento. E aqui ele vai dizer que esse contentamento que ele tem por estar preso, por ser fiel ao Evangelho, esse mesmo contentamento deve ser tido pelos efésios. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, é nisso que está a sua glória. É como se os efésios pudessem dizer o seguinte: o nosso pastor está preso, mas por zelo com o Evangelho. Ele não é um mau caráter, ele está preso por zelo e amor ao Evangelho. E isso serviria de orgulho para a igreja dos gentios. Porque o seu pastor é fiel ao Evangelho. Eu já aproveito para pedir para que você ore. Para que você sempre tenha nesse púlpito um homem fiel ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero finalizar falando de forma breve algumas implicações práticas desse texto. E eu quero dizer apenas uma. Nós aprendemos aqui que devemos assumir um compromisso com a pregação do Evangelho. Nós devemos assumir um compromisso com a proclamação da boa nova de Cristo, como servos fiéis. Se Jesus é o seu Senhor, como é que você o serve? A palavra Senhor significa dono. Se Ele é o dono da sua vida, como é que você demonstra isso? O que você faz que deixa claro: Jesus Cristo é o meu dono? Jesus não é servido, irmãos, apenas os domingos à noite. Porque até o que nós fazemos aqui pode ser automatizado. A gente aprende a se acostumar com o sagrado. A gente aprende a conduzir liturgia. A gente aprende a cantar. A gente aprende a pregar. Tudo isso aqui pode ser automático. A gente aprende, a gente se acostuma, porque todo domingo tem culto. Uma hora ou outra a gente aprende. A gente vai se adaptar a isso. Jesus não é servido apenas no ambiente de adoração. Jesus é servido quando Ele é conhecido e proclamado. Ser-me-eis testemunhas. Vocês serão testemunhas minhas. Jerusalém, Samaria, Judeia, Pitangueiras, até os confins da terra, vocês serão minhas testemunhas. Eu estarei onde vocês estiverem, porque vocês me proclamarão com zelo, com fidelidade. A proclamação do Evangelho é evidência de sermos cheios do Espírito Santo. É por isso que Jesus vai dizer para eles: permaneçam, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque aí sim vocês sairão e me proclamarão. Como nós evidenciamos que Jesus é o nosso Senhor se nós não o pregamos? Devemos assumir compromisso com o Evangelho, crendo na capacitação da graça de Deus. Talvez você pode dizer assim: Osmar, eu não tenho habilidade, eu não sei falar, cara, eu sou tímido. Sabe o que significa o nome Paulo? Pequeno. Paulo reconhece que a sua habilidade, ele era um homem muito versado, era um homem versado em filosofia, versado no conhecimento da lei, era um homem extremamente hábil, mas não era isso que não era isso que ele se apegava para ser pregador do Evangelho. Paulo reconhecia que o seu zelo pelo Evangelho era fruto da graça de Deus, o mesmo Deus que derrama graça sobre a sua vida. Devemos assumir o compromisso com o Evangelho, crendo que a graça capacitadora de Deus também é sobre a nossa vida.
Irmãos, caso contrário, nós assumimos uma posição de completa inutilidade no corpo de Cristo. Se permaneceres em mim, darão frutos. Olhe para a tua vida. E quando eu peço isso, eu olho para a minha vida e nos pergunto quais são nossos frutos diante de Deus, quando o assunto é pregação do Evangelho. Será que nós nos acostumamos em olhar para a quantidade de irmãos da igreja e achar que isso está bom? Não estou pregando numerolatria aqui. Não estou dizendo que uma igreja é saudável enquanto está crescendo de gente. Não é isso. Mas, infelizmente, essa é a desgraça da graça. Por pregarmos que Deus é soberano na salvação, por pregarmos que Deus tem os seus eleitos e Ele acrescenta no meio do povo, nos esquecemos da nossa responsabilidade. Paulo tinha convicção de que não era o seu esforço que resultava em frutos. Paulo tinha convicção de que não era o seu trabalho que resultava em frutos. Porém, Deus usou o trabalho de Paulo para salvar homens. Deus usou o trabalho de Paulo para que hoje você e eu tivéssemos acesso à sã doutrina. E esse homem trabalhou. A evidência de que Deus está te usando é que você está fazendo alguma coisa. Terceiro, nós devemos assumir o compromisso com a pregação do Evangelho, porque não há possibilidades fora dele. Você jamais vai ver gente nascendo de novo, se você não pregar o Evangelho. Você jamais vai ver homens cegos enxergando a Deus, se o Evangelho não for pregado. Pense nas pessoas que você ama. Em quantas pessoas passam pela sua vida? Nós devemos assumir um compromisso com o Evangelho, pois isso glorifica ao Senhor. Pregar o Evangelho é a forma mais genuína de adoração. Paulo se alegrou ao saber que os anjos cantariam ao Senhor porque pecadores se convertiam. E eu digo que pregar o Evangelho é a forma mais genuína de você adorar a Deus, porque não fica só em palavras. Percebeu? É fácil adorar a Deus na igreja. Chega aqui, só depende de eu cantar algumas canções, passar 40, 50, 65 minutos ouvindo o cara que prega. Ótimo, adorei a Deus. Então não exige empenho nenhum da sua parte, a não ser se manter acordado. Não existe empenho nenhum, a não ser você me aturar. Eu espero que não seja muito difícil isso, me aturar. Mas pregar o Evangelho é a forma mais genuína de adoração, porque você demonstra através da sua vida, não apenas do seu corpo presente, mas da sua vida de ação dedicada a Deus. E por fim, nós devemos assumir o compromisso de pregar o Evangelho, ainda que isso resulte em sofrimento. Paulo estava preso. Nosso Senhor foi um homem de dores. E sofrer por amor a Deus é uma boa maneira de você imitá-lo. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.